paraquedas aqui e não tá entendendo nada do que tá acontecendo nessa cidade de hoje em diante, eu vou explicar tudinho pra vocês, resumindo o RP de cada um e resumindo a história que causou o término da cidade, ou seja, a grande purificação. Mas antes precisamos entender o que pode ter causado essa purificação. O nome disso se chama Dark Leaking, ou um agente do caos. Um belo dia, um viajante estava andando por aí, até que achou um lugar onde ele pensou uma grande oportunidade para criar uma cidade. Seu nome era Petitegen. Petitegen já tinha passado por muita coisa, até que ele decide criar uma cidade, onde nessa cidade ele foi recrutando moradores para morar lá. Alguns moradores vieram de lugares que nem mesmo Petitegen sabia. Um deles é My Games. My Games veio de outra dimensão. Diz ele que nessa dimensão ele conhecia outras versões dos moradores da cidade, versões bem mais maléficas. Outras versões? Bem, eu conheci apenas uma dessas versões, no caso, a do meu universo, universo Elite. Bem, nesse universo, você era bem. Como é que eu posso dizer? É bem parecido com você atualmente, só que, digamos que a sua roupa tinha muito mais líquen. Outro desses moradores era Coelho, que veio de um portal desconhecido criado por um cientista, onde nesse portal veio uma matéria chamada Dark Liquid, que até então era desconhecida. Apenas Coelho sabia do que aquilo era capaz. Por enquanto. Coelho disse que recebeu uma missão do próprio Dark Liquid. Ele disse que a sua missão era purificar a cidade e os moradores da cidade, para instaurar o caos. Após alguns tempos morando na cidade, enquanto tudo estava agindo normal, várias bases estavam sendo crescidas, Petitegen aparece para Coelho. Petitegen, sabendo que Coelho era experiente na matéria do Dark Liquid, pediu ajuda para Coelho tirar um pouco de Dark Liquid que tinha no corpo de Petitegen, sendo que foi o mesmo Coelho que botou esse Dark Liquid ali. Nesse instante, My Games também aparece coberto de Dark Liquid. Ele aparece querendo ajudar o Petitegen, falando que o Coelho estava mentindo e que a única coisa que poderia salvá-los do Dark Liquid era o deus Axolotl, um deus que My Games seguia. My Games era crente por esse deus, pensando que eu ia ajudar em qualquer coisa. É, também, tem vários nomes. Eu não considero como um deus, porque o único deus que existe realmente é Axolotl. Ah, é sim, é sim, é sim. Você pode até achar melhor, mas não considero ele nem como um deus, né? Mas Petitegen não quis a ajuda de My Games. Ele preferiu pedir a ajuda de Coelho, que já era mais experiente. Mal sabia Petitegen que Coelho estava apenas injetando mais Dark Liquid em seu corpo. Neste momento passou-se um tempo, até que Luiz se junta com o Yuko. Yuko é irmão de Mil. Mil é um sorvete mutante que veio de uma experiência de um cientista desconhecido, e de vez em quando Mil é possuído. Yuko, seu irmão, junto com Luiz, decidiram criar um plano para ativar o Dia do Expurgo, e assim foram no Nether e queimaram a estrela do Wither, e assim conseguiram ativar o Dia do Expurgo. No Dia do Expurgo, conseguiram matar Petitegen, que era o seu plano desde o começo. Petitegen ficou bravo e tentou os atacar, mas acabou morrendo mais de 6 vezes. Em um breve momento depois dessa grande luta, Petitegen reaparece na cidade, só que os moradores ficam o atacando por pensar que Coelho estava controlando. Porque no dia do expurgo, a cidade foi meio que purificada, assim que Coelho tinha injetado Dark Liquid no Petitegen, e assim Coelho conseguiu controlar, como se fosse uma espécie de mestre de Petitegen. Os moradores da cidade achavam que Coelho estava possuindo Petitegen, então começaram a atacar Petitegen pensando que era Coelho. Isso fez Petitegen ter que sair da cidade e criar uma base secreta, onde lá ele criou um laboratório. Nesse laboratório, Petitegen criou suas próprias criações,
onde ele criou e desenvolveu uma máquina que conseguia clonar as relíquias. Ele apelidou de relíquias artificiais. Apenas algumas pessoas tinham essas relíquias artificiais. Para criar essas relíquias, ele precisava do DNA da pessoa e saber qual a relíquia dela. Assim, ele podia conseguir duplicar e fazer uma relíquia artificial. Mas as relíquias artificiais não eram tão fortes que nem as relíquias normais. Afinal, as relíquias artificiais não eram para sempre, elas tinham durabilidade. Após alguns moradores da cidade descobrirem sobre essa tal clone de relíquia, alguns ficaram frustrados. E foi neste momento que Coelho e Pedro, no clã Dourado, que era meio que secreto entre os moradores, decidiram começar seu plano. O plano consistia em juntar muito Dark Lycan e assim purificar a cidade, e é assim que eles descobriram sobre uma tal relíquia da Deep Dark. Basicamente, essa relíquia te transformava em um deus, você podia voar e ter os itens que quisesse, e Pedro e Coelho estavam atrás dessa relíquia para purificar a cidade e reinar o caos sobre os moradores. Então, decidem criar uma delegacia. Nessa delegacia, eles guardam bastante recurso e várias prisões, onde serão presos os prisioneiros que fizerem coisas erradas. Os itens mais roubados da cidade estavam guardados naquela delegacia. Só que após Pedro descobrir sobre isso, ele chama Coelho, os dois vão na delegacia, tomam a poção de invisibilidade e roubam diversos itens roubados. E fogem sem ninguém desconfiar. Coelho já tinha perdido sua invisibilidade, então Luiz começa a procurar Pedro, que ainda estava invisível. Coelho estava tentando fugir com Pedro invisível, mas Luiz, o policial, estava seguindo as partículas da poção. Enquanto isso, Coelho e Pedro vão ao laboratório, e eles utilizam as Bedrocks que ganharam por engano, e assim eles conseguem duplicar essas Bedrocks com uma máquina de duplicador. Até que começa uma chuva de meteoros, e essa chuva de meteoros dava nada mais nada menos do que um cristal que trazia energia infinita. Coelho e Petitegen estavam atrás disso para suas máquinas em seu laboratório, mas Petitegen estava frustrado com o Dark Lycan, então pediu para Coelho novamente fazer uma vacina para que curasse Petitegen do Dark Lycan. Mal sabia Petitegen que Coelho de novo estava infiltrando mais Dark Lycan em corpo do Petitegen, e assim novamente Petitegen está sob o controle de Coelho. E assim que o delegado Luiz descobre sobre que Petitegen está sob o controle de Coelho, ele manda vários moradores da cidade irem atacar Petitegen e Henrique. Eles descobrem que Petitegen e Henrique estavam tentando purificar a cidade. Mas Petitegen consegue se livrar do controle de Coelho, então ele fala que na verdade quem queria purificar os moradores e a cidade era Coelho, e então é assim que eles prendem Coelho na cadeia. Mal sabia eles que isso era apenas uma distração, pois Coelho mandou um TP para Pedro e assim eles conseguiram fugir. Apesar de Coelho voltar para a cela, na cela ele consegue a relíquia da Deep Dark, e assim ninguém mais segurou. Henrique estava tentando purificar a cidade, até que todos os moradores perceberam que Coelho estava voando, ou spawnando um montão de Wardens junto com Pedro. E assim, a cidade de Top Squad foi purificada. Missão cumprida. O Clã Dourado venceu. Se eu ficar contigo e estiver perdido, eu juro que não ligo. Se eu estiver perdendo pra depois ganhar, os planos vão realizar. Eu não ligo não, se estou perdida. Não ligamos não.